Boa tarde, alunos. Espero encontrar todos bem. Hoje eu vou estar passando para vocês um pouquinho sobre o assunto de potências. Em algumas turmas nós já tínhamos começado a ver isso, né, em sala de aula, mas de repente nem todos conseguiram estar acompanhando. Então eu vou fazer uma explicação e qualquer dúvida depois vocês podem estar tirando pelo e-mail também. Então, na potenciação, nós temos alguns elementos que aparecem. Então, para entender primeiramente o que é a potenciação. Então, a potenciação, na verdade, ela é uma multiplicação de fatores iguais. Então, por que a gente fala fatores iguais? Porque no termo da multiplicação, como eu passei para vocês na semana passada, os termos que se multiplicam, eles são chamados de fatores. Então, a quantidade de vezes que esses fatores se multiplicam, eles representam uma potenciação. Então, aqui eu tenho 3 exemplos, né? Onde o 2 ele aparece multiplicando 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes. Vocês conseguem perceber que o expoente que aparece aqui, ele está relacionado a quantas vezes os fatores foram multiplicados. Ó, o 2 foi multiplicado 2 vezes, aqui o 3 foi multiplicado 3 vezes e aqui o 2 foi multiplicado 4 vezes. Então, essa operação dessa multiplicação de fatores iguais é que nós chamamos de potenciação. Aqui, nós temos então agora os elementos dessa potenciação. Os elementos são 3. É o expoente, a base e a potência. Então, para nós entendermos o que cada um deles representa. Então, a base é o fator que se repete. O expoente, ele representa quantas vezes essa base vai se multiplicar. E a potência é o resultado dessa multiplicação. Então, aqui, ó, 5 elevado à terceira potência. Então, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5. O resultado dessa multiplicação, que é o 125, ele está representando essa minha potência. Quando a gente vai fazer essa multiplicação, tem 2 casos que aparecem, que é o expoente 2 e o expoente 3, que eles podem ser lidos de 2 maneiras. O 3, como a gente falou aqui, 5 elevado à terceira potência. Ele também pode aparecer como 5 elevado ao cubo, porque a gente tem a ideia da representação de 3 partes iguais. Então, para entender um pouquinho como se escrevem essas potências, a gente vai aqui, ó. A leitura de potências. Então, quando o expoente é 2, eu posso ler 7 elevado ao quadrado ou eu posso também interpretar como 7 elevado à segunda potência. O 3, como a gente já falou antes, o valor do 3 é elevado ao cubo, ou eu posso dizer elevado à terceira potência. Aqui nesse exemplo, eu estou usando 5 elevado ao cubo. Todos os outros expoentes maiores que 3, nós vamos acabar lendo eles e escrevendo na forma de uma ordem, certo? Como vocês vão perceber aqui, ó, 3 elevado à quarta potência, 2 elevado à quinta potência, 4 elevado à oitava potência. Se eu tiver um expoente 12, vai ser 2, por exemplo, elevado à 12ª potência. Ah, está elevado a 23, então 2 elevado à 23ª potência. Nas propriedades básicas da potenciação, então existem 3 propriedades básicas. Quando nós temos um número elevado a zero, o que acontece? Qualquer número elevado a zero, ele sempre vai ser igual a 1. Quando nós tivermos um número elevado a 1, o resultado sempre vai ser ele mesmo. E quando nós tivermos o 1 elevado a qualquer expoente, ele vai ser igual a 1. Por quê? Vamos lá. No número elevado a zero, então, ó, nós temos ali 3 exemplos, né? 4. 3 elevado a zero, 5.005 elevado a zero, uma fração que é 1/5 elevado a zero, o 0,25 elevado a zero. Então, ó, todos são igual a 1. Essa é uma propriedade que aparece bastante vezes. Quando o número está elevado a 1, o resultado é a própria base. Então, ali no exemplo, a gente pode ver também. 4 elevado à primeira potência é 4.
1988 elevado à primeira potência é igual à base, que é 1988. E quando o número 1 ele é elevado a qualquer potência, ele sempre vai ser igual a 1. Por quê? Porque o 1, quando eu vou multiplicar, ele é um elemento neutro. Então, se eu fizer 1 vezes 1, 1. Se eu multiplicar 3 vezes, 1 vezes 1 vezes 1, continua sendo 1. Eu posso multiplicar esse 1 infinitas vezes e a resposta vai continuar sendo 1. Então, quando o número não estiver com o expoente escrito, existe também uma convenção que quer dizer que esse número ele está elevado ao expoente 1. Por quê? Como na segunda regrinha ali das propriedades básicas a gente viu que quando o número ele tem o expoente 1, a resposta é a própria base, então, por convenção, quando não tem nenhum expoente escrito, é porque o expoente vale 1. Vamos exercitar isso que a gente acabou de ver. Então, aqui nesse primeiro exercício e no segundo, ele pede para separar os elementos, base, expoente e potência. E no enunciado, eu já dou para vocês a base, na primeira que é o 7, o expoente que é o 2 e o resultado que é a potência 49. E depois, na segunda, a base é 2, o expoente é 5 e o resultado 32. Então, vamos exercitar aqui junto, ó. Na primeira, então, a base, como a gente falou, é 7, o expoente é 2 e a potência é 49. Por que 49? Porque ele está representando 7 vezes 7. Na segunda, a base é 2, o expoente é 5 e a potência é 32. Então, também, como a gente falou, por que é 32? Porque o 2 está se multiplicando 5 vezes. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Espero que todos tenham entendido. 3 e 4, então nós temos a primeira questão ali na 3 para transformar em potências. Então, o 4 está multiplicando quantas vezes? 2. Então, eu tenho 4 elevado ao quadrado. O 5 está multiplicando quantas vezes? 4. Então, eu tenho 5 elevado à quarta potência. O 1 está multiplicando quantas vezes? 5. Então, eu tenho 1 elevado à quinta potência. E o 8 que está se multiplicando 6 vezes, eu tenho 8 elevado à sexta potência. Já na questão 4, ele pede para calcular as potências. Então, como a gente viu lá na regra, quando a base é 1, a resposta sempre vai ser 1. O 12 ao quadrado quer dizer que eu tenho 12 vezes 12. Então, 144. O 285 elevado a zero, a gente viu lá nas regrinhas básicas. Quando qualquer número está elevado a zero, a resposta sempre vai ser 1. O 2 elevado à quinta potência, que é o caso do nosso exemplo anterior, da questão 2, é 32. Quando a base é zero, quer dizer que o zero está multiplicando 3 vezes. Então, 0 vezes 0 vezes 0, 0. E quando o expoente é 1, repete a própria base, que é o 108. Espero também que todos tenham entendido e vamos ver se vocês conseguem fazer agora sozinhos, exercitando. Então, a potência de base 10, ela também é uma exceção e a gente tem que tomar uma atenção, por quê? Porque o cálculo de valor de potência de base 10, ele está diretamente relacionado ao expoente. Então, ó, atenção para ver se vocês vão perceber essa relação sozinhos. Então, o 10 elevado a zero é 1, conforme a regra anterior que a gente viu, porque qualquer número elevado a zero sempre vai ser igual a 1. 10 na primeira potência, 10. 10 ao quadrado, 100. 10 ao cubo, 1000. 10 na quarta potência, 10.000. 10 na quinta potência, 100.000. Acho que todo mundo percebeu a relação, mas vamos verificar. O que tem a relação do expoente com a base 10 é que o expoente sempre vai indicar quantos zeros eu tenho no resultado. Então, olha ali, ó, 10 elevado ao cubo, eu não tenho 3 zeros no resultado, que é o 1000. 10 elevado à quinta potência é 100.000. Eu não tenho 5 zeros no resultado, então é essa relação que tem em relação à base 10. Para vocês verificarem se vocês entenderam bem esse assunto, nós vamos fazer uma atividade do livro, conforme orientado aqui no slide, né, na página 60 e 63. E na próxima aula eu vou estar fazendo um videozinho para conferir as respostas com vocês e vocês fazerem a correção da tarefa.
Espero que todos estejam bem, a família de vocês também. Um grande abraço e até mais.